E agora sim, eu venho com ela aqui, Débora Oliveira, para a gente falar sobre essa reta finalíssima antes da validade do tarifaço, né, Débora? A gente vê um presidente Lula com um discurso ajustado, mas, como eu estava dizendo, não manso, porque ele vai lá e dá aquela alfinetada que Donald Trump vai detestar ver. E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo que está ali correndo contra o relógio para amarrar aquele plano de contingência, aquele plano de socorro aos setores que forem mais afetados. O que a gente tem de expectativa aí para largar essa semana? Bem-vinda. É que a gente tenha, viu, Clarice, antes de mais nada, o anúncio desse pacotão aí de contingência antes mesmo da validade, de entrar no prazo realmente essa tarifa de Donald Trump para o Brasil, que ficou para o dia 6, né, de agosto. Portanto, teria que sair até amanhã. Bom dia para você, também para a Isabel, que está lá em Brasília junto com a gente aqui nas análises. Então, assim, a grande percepção nesse momento é que o governo já não conta mais com a isenção total do Brasil, né? A gente teve aquela lista de exceções importantíssima nesse momento, que trouxe realmente um grande alívio para o impacto da nossa balança comercial ali com os Estados Unidos. Mais produtos importantes permanecem nessa lista, que é o caso do café e também da carne. Por isso, a Isabel trouxe um ponto ali importantíssimo, que é essa questão dessa nova rodada, né, de reuniões e de encontro que o vice-presidente Geraldo Alckmin terá hoje, principalmente com o pessoal de alimentos, porque a leitura é de que realmente eles não vão conseguir tirar a carne nessa situação do tarifaço de Donald Trump. Não há uma expectativa por isso. Existe uma pressão muito grande do setor produtivo americano, mesmo pecuário, em relação à carne brasileira, mesmo em um período que eles têm um rebanho em menor nível, em décadas, Clarice. E ainda assim, a gente tem uma pressão muito grande deles e, portanto, até a gente já viu as exportações de carne caindo lá para os Estados Unidos. Em compensação, a gente veio aumentando as exportações para outros mercados. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas em relação ao plano de contingência, o que as autoridades agora eles estão estimando? Que a gente vai ter um impacto em 35% das nossas exportações, incluindo aqueles produtos, pensando naqueles produtos que não foram retirados do tarifaço. O pacote de socorro a esses setores, obviamente, ele vai ser agora lapidado de uma maneira a ser direcionada para esses setores, já que o impacto será bem menor do que o que estava sendo esperado antes. Anúncios pontuais é o que são esperados nesse momento. E esse pacote ainda ele vai ser definido e chancelado pelo próprio presidente da República. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem dizendo isso desde a semana passada, que várias situações, vários cenários foram estudados e colocados na mesa do presidente Lula. Alguns desses cenários incluem, por exemplo, aquelas ajudas, aquela linha, né, de apoio, ou seja, de financiamento através do BNDES para esses setores específicos que foram realmente mais afetados. Existe uma ala do próprio partido ali da base do presidente Lula que defende que também tem que haver uma ajuda em relação à folha de pagamento dessas companhias afetadas, né, diretamente pelo tarifaço, para poder tentar aliviar ainda mais a pressão de que esses setores especificamente vão sentir nesse momento. Seriam ajudas similares ao que a gente já teve lá atrás, inclusive. A questão da folha de pagamento, aliás, resultou naquele grande imbróglio da desoneração da folha, que foi uma grande discussão para que isso fosse retomado, nem que fosse de maneira, como tem sido agora, de maneira gradual, até porque passou o período de ajuda de que lá atrás precisava determinados setores, e isso acabou sendo instaurado e foi uma grande briga para poder o governo reverter. Então, além de tudo, a gente ainda precisa pensar de como isso vai ser amarrado, Clarissa, para delimitar realmente a ajuda para os setores, não ser expandido para outros, como a gente já viu acontecer, e não trazer impacto gigantesco para o orçamento que já vem numa situação bastante delicada. Mas eu lembro para vocês, o próprio ministro da Fazenda tem defendido que não vai ter nenhum risco orçamentário com essas ajudas que estão sendo estudadas. A expectativa é de que seja anunciada antes mesmo da validação dessa tarifa de 50% para o Brasil. E, Débora, nesse contexto, a gente tem também o desafio aí imposto ao governo brasileiro de estudar alternativas para que os produtores consigam escoar a produção e assegurar aí algum grau de substituição do mercado americano que lhes foi fechado. A gente teve uma notícia aí que eu vou aproveitar para trazer para a gente comentar, que a China abriu mais o mercado para produtos do agronegócio brasileiro. O governo chinês autorizou a exportação de café, gergelim e também de farinhas produzidas a partir de aves e suínos. Ao todo, 183 empresas brasileiras estão agora liberadas para vender café para a China, uma autorização que vale por 5 anos. No caso do gergelim,
O número de empresas habilitadas passou de 31 para 61, com validade de 4 anos. E ainda 46 estabelecimentos foram autorizados a exportar as farinhas de origem animal e outros 4 farinhas de pescado. Ainda neste ano, a China já comprou mais de 49 bilhões de dólares em produtos do agronegócio brasileiro. Com essas novas liberações, esse número deve aumentar ainda mais, reforçando aí aquela ideia, né, Débora, de que o movimento de Donald Trump, esse tarifaço de Donald Trump, que tem como efeito colateral uma aproximação comercial entre Brasil e China, né? Exatamente isso, essa é a leitura até. Eu até lembro aqui de uma análise ótima aqui da Thaís Heredia, nossa analista também de economia, que diz assim, dessa maneira, né, o que Trump tem feito está jogando literalmente o Brasil no colo da China, e não é a mais pura verdade, assim, ou seja, o que mais tem sentido nesse momento. Se a gente já tinha um alinhamento com mercados como a China, agora tende, obviamente, a se expandir, não só a China, como também, por exemplo, a Índia, que é um outro país altamente taxado, né, ou seja, que está no foco de Donald Trump nesse momento. Mas essa sinalização agora, ou seja, abrir esse mercado, principalmente de café, para a China, primeiro que a China já era, né, obviamente, uma das principais soluções, digamos assim, que a gente tinha, que era a expansão de mercado com a China. E, obviamente, traz uma ajuda para o setor que permanece naquela lista dos taxados. Vai ser a saída, né, para escoar toda a produção que ia para os Estados Unidos? Não, mas alivia bastante o fato da gente ter agora para poder redirecionar parte dessa produção de café. No médio prazo e no longo prazo, isso pode ser melhor encaminhado, trazendo um efeito de maior alívio, obviamente. No curtíssimo prazo é que mora a maior preocupação, porque você não fecha acordos ou você não abre mercados de uma hora para outra. Eu tenho até uma observação importante, porque essa possibilidade de abertura de mercado com o café acontece com a China, e em contrapartida a gente também tem o México e também a China aumentando a compra de carnes aqui do Brasil. E isso foi um ponto interessantíssimo que a gente teve nesse momento. A venda de carne brasileira para o México, gente, aumentou expressivamente nesse primeiro semestre de 2025, passando de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões e 500 milhões de dólares, para a marca impressionante de quase 90 milhões de dólares somente nesse mês, até esse mês de junho, ou seja, entre janeiro e junho, ou seja, foi aí uma elevação gigantesca. Ao mesmo tempo em que a gente diminuiu as vendas de carne automaticamente para os Estados Unidos. Então, assim, é óbvio que todos os países, inclusive o Brasil, vão buscar, né, novos caminhos, novos mercados, novos acordos comerciais, novas fronteiras. Claro, a preocupação fica com o D0, com a rapidez com que isso pode acontecer para poder tentar mitigar os prejuízos. É claro que a gente não tem como readaptar toda uma cadeia logística e fazer novos acordos dentro de um prazo de menos de um mês, que foi o que Donald Trump deu para o Brasil para taxar em 50%. E aí é onde morava a principal preocupação, né? Porque existe toda uma adaptação de uma cadeia para isso acontecer. Mas já são ótimas notícias e sim, o mercado brasileiro sendo ampliado para a China, que já era um dos principais compradores, e aí vem, né, o que Donald Trump também não queria, que a gente sabe muito bem disso pelos bastidores, que morava uma preocupação ali de Donald Trump com essa relação que o Brasil tem com a China. E não vai ter jeito, o que vai acontecer da gente expandir cada vez mais mercado, principalmente com países que já eram nossos grandes clientes.